Olá! Como explicar Deus? Por vezes nós tentamos de várias formas, à luz da teologia, à luz da palavra, tentar conceituar, tentar explicar Deus. Mas como explicar este Deus atemporal? Como explicar este Deus que está acima de tudo? Como explicar este Deus que é criador do universo e mesmo estando no universo, sendo imanente, ele também é transcendente? Então, como explicar este Deus? A teologia se esforça de todas as formas para tentar explicar este Deus. E para tanto nós usamos por vezes figuras de linguagem para tentar traduzir para a nossa linguagem, para tentar traduzir para nós este Deus inexplicável, que apesar de estar transcendente, ele também é imanente, está tão próximo a nós e quer se aproximar, quer se comunicar, quer falar com cada um de nós. E por vezes nós lançamos mão de figuras de linguagem para tentar traduzir esse Deus para a nossa linguagem, a nossa forma de entendimento. É fato que nós fazemos isso, usamos figura de linguagem por diversas vezes no nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós vamos tratar às vezes de seres humanos como nós mesmos, quando nós queremos explicitar algo de uma maneira mais exuberante, de uma maneira que fique bem fixada, nós por vezes usamos algumas figuras de linguagem do tipo: fulano come como um touro. Não é que o fulano seja um touro, mas quando nós imaginamos que ele coma como um touro, é porque ele coma muito. Então, é uma figura de linguagem que nós entendemos e traduzimos de uma forma bem clara, bem sucinta, bem direta, como é a forma que fulano come. Ou por vezes nós usamos Bertrano como um jumento. Não que fulano seja um jumento, mas por vezes ele age como. Então nós entendemos que o fulano é cabeça dura. É difícil de entender as coisas. São figuras de linguagem que nós usamos para tentar traduzir algumas formas, alguns sentimentos humanos. E no campo da teologia, isto também não é muito diferente. Por vezes, na teologia, nós usamos algumas figuras de linguagem para tentar explicar e entender Deus. E, por vezes, usamos alguns termos complicados, complexos, difíceis, que, se nós formos analisarmos, não são tão complicados assim. Por exemplo, você já ouviu falar em antropopatia? Parece difícil. Você já ouviu falar em antropoformismo? Parece difícil. Que termos são esses? São termos que tentam explicar Deus na nossa forma, no nosso traduzir Deus para nós. O que significa antropopatia? Antro, todo mundo sabe que significa homem, tem referência a homem. E patia significa sentimentos, emoções. Por vezes nós queremos dar emoções a Deus que são nossas, mas para tentar entender Deus nós usamos nossa fonte de emoções em referência a Deus. Por exemplo, nós usamos o termo por vezes que Deus ficou triste. São coisas, figuras de linguagem que nós usamos para Deus, são coisas nossas, nós ficamos tristes. Deus não fica triste, mas são figuras de linguagem que nós usamos. Deus está irado, ficou irado. São figuras de linguagem que nós usamos, são sentimentos nossos que nós temos. Deus se arrependeu. Figuras de linguagem, sentimentos que nós possuímos e nós usamos, trazemos no campo teológico, tratando de emoções, para nos referirmos à pessoa de Deus. Não que Deus fique nessas circunstâncias ao qual nós citamos, mas é que para nós entendermos Deus, trazemos as emoções nossas, trazemos como se fosse de Deus. Isso significa antropopatia, dar emoções, as emoções humanas a Deus, para entendermos Deus. Já ouviu falar em antropoformismo? O que significa este termo? Antro, conforme nós dizemos, tem respeito ao homem, diz respeito ao homem. E formismo quer dizer da forma humana a Deus. Em que sentido? Você já ouviu falar na Bíblia que a mão de Deus, está sobre alguém? A mão de Deus não está encolhida. Deus tem mão? Não. Porque Deus é espírito, Deus não tem mão. Então, é uma forma de dar forma humana, de forma que nós entendamos Deus. O coração de Deus. Deus tem coração? Não.
Mas Deus é espírito. Voltamos a frisar, Deus é espírito. Então Deus não tem um coração humano como eu e você temos, mas para entendermos Deus, nós usamos figuras de linguagem humana para entendermos. Antropopatia quer dizer respeito a emoções. Antropoformismo quer dizer respeito a da forma humana que nós temos a Deus. Tudo isso para tentar entender este Deus, que é inexplicável até mesmo para a teologia. Mas que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Ainda que você não entenda Deus, Deus te entende de uma maneira tremenda, a tal ponto que diz lá em Filipenses que ele, sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, que isso significa que Deus tomou forma humana, ele se humilhou, ele se aniquilou para que você pudesse compreendê-lo um pouco melhor, para que eu pudesse compreendê-lo um pouco melhor. Mas que Deus abençoe a sua vida ricamente, poderosamente, em nome de Jesus.